menino que desenhava monstros do Keith Donohue. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um livro, gente, que eu desisti de ler. Pois é, um livro que eu abandonei porque eu realmente não tava conseguindo engolir o livro de todas as formas possíveis. Eu não tava conseguindo ler, não tava conseguindo ouvir audiobook. Tava assim, e ele me travou em todas as minhas leituras. E como eu trabalho com isso, eu não posso ficar travado em um livro só. Então, o que acontece? Eu desisti do livro e eu vou falar pra vocês os motivos que eu desisti do livro. Bom, gente, o nosso livro vai contar a história de um garotinho chamado Jack Peter, tá? Que no livro ele é falado que ele é nível 1 de suporte no autismo, tá? Só que eu acho, tá, gente? Eu não sou psicóloga, não faço curso de psicologia nem nada do gênero, tá? Mas eu acho que ele é nível 2 no autismo, por conta dos sintomas e da gravidade dos sintomas que são apresentados no livro, tá? Mas enfim, tem toda uma questão com o autismo, né? Então eu não vou falar muito sobre, porque eu não sou especialista, tá? Então eu não quero falar alguma coisa errada. Mas assim, o Jack, ele desenha monstros, ele gosta muito de desenhar, ele tem essa ideia. Só que ele desenha monstros. E ele fala que ele vê esses monstros do lado de fora, tentando entrar na casa e essas coisas. Mas ninguém acredita no Jack por um motivo. Jack, ele quase se afogou uma vez que ele brincava com o melhor amiguinho dele, o Nick. Bom, o Nick, ele é o melhor amiguinho do Jack, mas ele não considera o Jack como o melhor amiguinho dele. Na verdade, o Nick considera o Jack como um estorvo, digamos assim. É alguém que ele é obrigado a brincar com, né? Alguém que ele é obrigado a brincar com. Então, eles se dão bem, mas o Nick faz um esforço muito grande pra estar com o Jack, né? Então, assim, teve um dia que eles estavam brincando e por algum motivo o Jack quase se afogou. Eu não vou falar o motivo, mas eu já sei qual que é o motivo, apesar de eu ter abandonado o livro. Por conta do Jack ter quase se afogado, ele desenvolveu uma fobia. Ele desenvolveu uma fobia chamada agorafobia. Agorafobia. Vai estar aqui o que significa, de acordo com o Google, agorafobia, tá, gente? Então, ele tem muita dificuldade de sair de casa. Ele só sai de casa realmente pra ir ao médico, porque os pais obrigam ele e é uma luta pra ele sair de casa. Como o Jack tem esse problema, esse medo de sair de casa, ninguém leva o Jack a sério. Ninguém vê os desenhos dele como algo que seja um problema. Mas quando o Jack vai ao psiquiatra, o psiquiatra fala pro pai do Jack pra ele ficar de olho nos desenhos do Jack, tá? Só que eu não sei se isso acontece, tá? Mas enfim, eu acho que sim, né? Esse livro, ele tem um filme. Eu vi o filme, só que eu não me lembro direito do filme. O filme foi... Eu lembro que na época eu achei mediano e eu era menor de idade, eu tinha que 14, 15 anos e eu já achei o filme mediano. Então, enfim, eu não lembro de quase nada do filme. Mas eu me lembro de certas cenas do filme que talvez tenha no livro, mas que eu não cheguei a ver essa cena no livro, certo? Porque eu não terminei ele. Assim, como ninguém leva o Jack a sério, o Jack continua falando porque ele não percebe que ele não é levado a sério por conta do autismo. Mas tem um dia que o Nick, ele tá na casa do Jack, porque os pais do Nick, gente, são extremamente responsáveis com o filho. Eles bebem pra caramba, deixam o filho na casa dos pais do Jack, assim, por qualquer motivo, a qualquer hora, de qualquer jeito, não se importando se o filho quer ir ou não. Enfim, eu não gosto dos pais do Nick. E nem da mãe do Jack. Mas enfim. Aí tem
Nesse dia, o Nick tem que voltar pra casa, né? E o pai do Jack vai levar o Nick pra casa dele. E enquanto eles estão indo pra lá, o pai do Jack avista uma coisa estranha mais à frente na estrada, perto das montanhas, né? Porque eles moram em um lugar à beira-mar. Perto da serra, assim, ele avista um negócio muito grande, meio humanoide, assim, né? E pelado. Acontece toda aquela cena, eles se assustam e tudo, tal. Só que é aí que o livro começa o terror, né? É aí que o livro começa a ter toda aquela história de terror mesmo, que as coisas começam a acontecer. Mas, gente, isso acontece nas 10 primeiras páginas do livro. E eu acho isso um certo problema. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco do porquê que eu não gostei do livro, porquê que eu não terminei o livro. E uma das coisas que fez eu não terminar o livro foi a forma como ele é escrito. Por quê? As coisas acontecem no começo do livro, as coisas acontecem muito rápido. Muito rápido mesmo. Tipo, como eu falei no take anterior, meio que na 10ª página já, como eu li no Kindle, seria uns 2% do livro, na 10ª página já aconteceu um plot twist, né? Já aconteceu o avistamento de um monstro. E eu acho que isso podia ter demorado mais um pouquinho pra acontecer. Eu acho que isso deveria ter demorado mesmo, porque não criou um suspense, não criou um motivo pra você sentir medo. A ambientação não tava legal. E por ter acontecido muito rápido, você não entendeu ainda a dinâmica da família, você não entendeu a cabeça do Jack, você não entendeu nada disso ainda. E você já tem um acontecimento sobrenatural ali, tipo, sabe, não encaixa. Na minha cabeça, eu acho que foi muito rápido o começo do livro e muito devagar o meio, né? Assim, depois que você passa dos 20% do livro, parece que acontece sempre as mesmas coisas. O terror é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, nunca muda, nunca é uma outra ideia, um outro aparecimento, uma outra criatura, não. É sempre a mesma coisa. E isso me desmotivou horrores. E assim, como as coisas estranhas começam a acontecer logo no começo do livro, por mais que você se interesse no comecinho do livro, você vai perdendo o interesse no meio do livro. Você vai literalmente perdendo a vontade de ler. Porque o principal já meio que aconteceu, já aconteceu a aparição do monstro. Eu gosto muito de Bruxa de Blair, que o monstro, ele definitivamente só aparece no final do filme. Então eu acho que eu sou meio suspeita pra falar, então isso é puramente minha opinião, tá, gente? Mas uma coisa que eu não gostei desse livro também, que foi o estopim pra mim realmente, não, eu vou parar de ler esse livro, foi os estereótipos que o autor colocou numa pessoa autista, ainda mais num personagem criança, tá? Isso me incomodou muito. Então eu cheguei em 2/4 do livro só. Eu cheguei, acho que nem isso, tá? Eu cheguei no 28% do livro, acho que foi 1/4 do livro só que eu cheguei. Porque essas coisas me incomodaram tanto que eu realmente não tenho vontade de ler o livro, nem ouvindo o livro. Porque às vezes, gente, o que eu faço? Para não abandonar uma história e trazer aqui pra vocês uma resenha completa, eu escuto o audiobook. Porque aí eu consigo fazer outras coisas e mesmo que eu não esteja gostando da história, eu não fixo tanto naquele problema de não estar gostando da história. Como foi o que aconteceu em Garota Exemplar. Eu terminei o livro em audiobook, mas eu consegui terminar. Porque ainda assim o livro me prendia o suficiente pra mim perguntar pra mim mesma como que vai terminar essa história. Mas esse livro do Jack, não vale. Não vale a pena gastar seu dinheiro. Cada autista é uma autista diferente, porque é uma pessoa diferente, tem vivências diferentes e tem um crescimento diferente.
e você não cria uma conexão com o personagem principal em nenhum momento. E o personagem principal é o Jack. Você não cria uma conexão com o personagem em momento nenhum. Você só vai odiando os outros personagens do livro, você não cria uma conexão, você odeia até as crianças do livro. E isso não faz com que você queira ler o livro, sabe? E os estereótipos que são colocados no Jack, uma criança de no máximo 10 anos, são muito pesados. É claro, esse livro foi escrito há 9 anos atrás, há mais de 9 anos atrás. Os estudos sobre autismo não eram muito bons, mas o livro envelheceu muito mal. O livro envelheceu realmente muito mal, porque o preconceito descrito no livro é muito evidente. E isso me incomodou muito, 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 muito. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa um like. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da nossa família. Se você já faz parte, muito obrigado. E lembrando, gente, abandonar livros não é errado, tá? Se tá te fazendo mal, tá te travando e você quer ler outras coisas, e você se sente travado por conta de uma história, não insista. Você pode sim abandonar livros. Dito isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!